Vamos conversar com o cientista político, filósofo político e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Átila Amaral. Tivemos aí aquele evento lá no Congresso Nacional sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. Existe alguma relação, tem alguma coisa a ver o crescimento, o avanço dos crimes praticados pelas facções criminosas e o crescimento delas com o movimento do 8 de janeiro, os acontecimentos do 8 de janeiro? Existe algo que une essas duas coisas que é muito interessante. Está menos nelas mesmas do que na postura de que se assume em relação a elas. Há uma situação que é muito complexa. Vamos pegar essa questão da violência e do avanço das facções nas periferias das grandes cidades e também no interior. O Nordeste se converteu ao longo dos 25 anos, como eu estou dizendo, talvez nos últimos 22, 23 anos, nos lugares em que a violência mais cresceu no mundo. Aqui em Fortaleza, tinha um professor aqui da economia do CAIM, que ele acompanhou esses dados. Ele levantou uma hipótese a qual eu sou muito simpática. Aumentou a repressão no Centro-Sul, então o tráfico se deslocou para cá e isso foi corroborado por questões logísticas. É mais fácil por aqui fazer a distribuição de material que vem do país da América Latina, tipo Colômbia, Peru, para a Europa, África e Estados Unidos. Por muitos anos aqui nós não tínhamos os detectores dessas substâncias aqui no nosso porto, que já é um porto grande, já é um porto, o PECEM já é um porto de porte nacional e muito grande. A quantidade de estudos detalhados sobre isso é muito pequena. Se investe muito pouco. Na verdade, esse professor lá do CAIM é aqui, é a pós-graduação da economia aqui, né? E ele estudava esses dados e estudava construir modelos em cima desses dados e tudo mais. O crescimento foi avassalador. Teve um ano aqui, eu já mencionei isso para vocês, que aconteceu aqui 5.127 municípios em um ano só. No mesmo ano, São Paulo, que tem a população 5 vezes maior, ocorreram 3.500 homicídios. A história, nós estamos combatendo a estrutura do tráfico com a mentalidade daquela situação anterior, que dizia, não, esse roubo é fundamentalmente em função da pobreza, É claro que a pobreza continua cooperando com essa situação toda, mas a pobreza relativa do Nordeste em relação ao Centro-Sul diminuiu e a violência cresceu 3 ou 4 vezes mais. Mas o que é que há de comum disso aí com relação ao 8 de janeiro? É que não há um interesse da mídia e das classes pensantes em fazer uma discussão ampla e séria sobre o assunto. Eu não estou dizendo que não existam grupos, pequenos grupos que estudem e discutam isso. Pela dimensão do problema, era para ter estudos, debates, num sentido muito mais amplo, pela relevância social. Mesmo com esses índices, as forças que estão no poder, do Ceará, por exemplo, o PT era a força coadjutora e o Ferreira Gomes era a força política principal. Agora se inverteu, né? Nós estamos entrando naquele modelo que é aplicado no Rio Grande do Norte, na Bahia e no Piauí, né? Quer dizer, que é o controle generalizado do PT, por parte do PT, entendeu? Então, o que é que existe aí? O desinteresse de saber realmente o que está acontecendo, que é o mesmo fenômeno do 8 de janeiro. Claro, os fatos na sua brutalidade, nós sabemos quem é que realmente puxou aquilo. Por que não houve uma reação do poder público? Mas se havia as informações em larga escala. O Verdinho recebeu 33 comunicações. Então, o que é que há de comum entre as duas coisas? Ninguém quer saber exatamente o que está acontecendo. E isso é gravíssimo. Porque, veja bem, quem está no governo vai usar as suas explicações, a sua linha de raciocínio, ou para usar a expressão que até o presidente já popularizou, a narrativa, né? Vai tentar produzir um discurso com uma certa coerência, que coloca isso no sentido, no caso dele, uma grande defesa da democracia. Eu não duvido nem que ele chama alguns ditadores para defender a nossa democracia, que não que pode parecer paradoxal, mas não é.
contexto atual perfeitamente cabe dentro do quadro caótico, né? Mas o que é que há de comum, é que nos dois casos há um esforço, uma concertação de esforço para que não se compreenda o que está acontecendo exatamente. Isso atinge mais o governo, que tem os mecanismos de sufocar politicamente a CPI, porque a CPI produz efeito quando você tem a mídia ajudando, ou pelo menos vários setores da mídia ajudando. Agora, se você tem a mídia e o governo sabotam uma CPI, ela vai sair com resultado pífio, que nós acabamos não sabendo. E aí não se trata também de dizer que, não se trata aí de dizer que transformar tudo numa luta entre lulismo e bolsonarismo. Mas não se trata disso, porque a gente sabe que tinha gente de tudo envolvido naqueles atos, né? E que aqueles que depredaram o patrimônio público, né, tem que ser punido pelo que fizeram. Isso não fica claro. A recepção, por exemplo, que o G. Dias, que era o chefe da segurança pessoal do Lula, deu aos depredadores. Aquela receptividade toda. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser esclarecida. E tanto nesse caso, quanto no caso do avanço das facções, o que se debate, o que se estuda, é muito pouco para a importância que tem esses fatos, né? Agora, é claro, as violações das prerrogativas constitucionais por parte do governo, isso aí é uma coisa insofismável, não tem como discutir. Isso aí foi feito em larga escala. Agora, você não pode botar tudo numa caixa só. No fundo, o que está acontecendo é que nesses dois casos, dois fatores, duas ocorrências de grande importância para a vida nacional deixam de ser devidamente abordadas porque as elites pensantes e as forças governamentais não têm grande interesse por ela. Há uma acomodação, né? Há uma acomodação. Eu, inclusive, acho que até a oposição que se coloca como vítima, que em grande medida na minha visão, é vítima até um certo ponto, mas também ela produziu, vamos dizer assim, uma narrativa. Não foi o que aconteceu mesmo com aquilo tudo. Porque eu sei que havia, nos meios bolsonaristas, uma aspiração de que um presidente, usando as suas atribuições constitucionais, tomasse uma medida com base numa interpretação do artigo 142 e que isso teria sérias consequências. O problema é que no discurso do governo isso é golpe, mas no discurso da oposição seria uma medida constitucional. Então, falta, não houve ainda um confronto intelectual propriamente dito, de reflexões sobre o que está acontecendo. Isso é o que há de comum, entendeu? O fato de que não se quer esclarecer a questão. Por exemplo, a nossa região do país, das 50 cidades mais violentas do mundo, 9 são do Nordeste. E a outra é Manaus. Olha, se nós pegarmos o quadro de homicídio no início lá para o ano 2000, nós vamos ver que acontecia muito mais no Rio de Janeiro, no Sul, do que aqui. E isso passou por um processo de inversão profunda, sem abalar as cadeiras políticas. Não é interessante isso, porque se o bem mais precioso que a vida, se você não contribui, eu não quero aqui ser leviano e dizer que eu acho que o governo, ou qualquer governo, não pode facilmente resolver a questão da violência, que é complexa, Agora, os níveis que ela atingiu, uma redução à metade é uma coisa, no meu entendimento, perfeitamente possível, combinando uma ação inteligente com um certo nível de repressão. No início lá do período do primeiro governo Lula, ele já facilitou a mudança de regime penal para quem comete crime hediondo. Digamos que você foi condenado a 18 anos. Para você mudar de regime, você precisava de 6 anos para começar a mudança de regime. Ele colocou para 3. Ou seja, o sujeito cometeu um assassinato hediondo, são situações extremamente em que é muito clara a malignidade da ação. Agora, com 3 anos, o sujeito está tomando café aí no meio da se divertindo depois. Aí fica aí a sociedade, o crime, que não deixa de ser algo que também está submetido a um certo cálculo, né?